A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta plataforma digital para abordarmos assuntos magníficos da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que acreditamos, irmãos, e daquilo que defendemos. Hoje, irmão, vamos gravar um vídeo sobre uma pergunta que foi feita por um de nossos irmãos internautas, devido de muita confusão que está gerando na cabeça do povo, no sentido de que nós vamos abordar aqui. Tiago, ele contradizeu Paulo na sua carta? É esta a pergunta que veio para mim abordar sobre Paulo e Tiago. Se Tiago, na sua carta, ele contradizeu Paulo, ou o que Tiago falou estava harmonizado com a doutrina do apóstolo Paulo? Esse é o assunto que nós vamos abordar hoje. Vamos abordar hoje aqui no canal. Se Tiago contradizeu Paulo, ou se a carta de Tiago harmoniza com o que Paulo falou. Irmãos, é muito importante nós conhecer o ambiente cultural das cartas, porque quando nós conhecemos o ambiente cultural das cartas, aí não gera confusão. Porque quando nós entendemos a parte cultural, nós vamos saber que problema é que estava lá naquela época, né? Então aqui, vamos ver aqui um pequeno relato que eu fiz para nós abordarmos deste magnífico assunto. Primeiro, é importante entender o contexto. A carta de Tiago não foi escrita para explicar o Evangelho do começo ao fim, como a carta de Paulo de Tarso faz em Romano ou Gálatas. Ela foi escrita para cristãos que já criam no Evangelho, mas estavam enfrentando os problemas práticos dentro da igreja. Favoritismo aos ricos, briga, língua, discórdia, inveja, mundanismo e uma fé apenas de palavras. Por isso, Tiago enfatiza como o Evangelho deve transformar a vida diária. A visão de Tiago sobre sobre o Evangelho. Tiago não tinha um Evangelho diferente. Sua visão pode ser resumida em alguns pontos. Primeiro, Jesus é o Senhor e o Messias. Logo, no início, ele se apresenta como sendo de Jesus Cristo, Senhor. Primeiro Tiago 1:1 e 2:1. Ele chama Jesus de nosso Senhor, Jesus Cristo,
Senhor da glória. Isso mostra que ele reconhece plenamente a identidade de Cristo. De Cristo, a salvação pela iniciativa de Deus. Em Tiago 1,18, ele afirma: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, o novo nascimento é obra de Deus, mediante a palavra. Isto está em perfeita harmonia com o que Paulo ensina, que a salvação é fruto da graça de Deus. A fé verdadeira produz transformação. Esse é o tema central da carta. Tiago combate a ideia de alguém dizer que tem fé, mas não vive, como se Deus não existisse. Por isso ele escreve: a fé, se não tiver obra, é morta. Ele não está dizendo que as obras salvam. Ele está dizendo que a fé, que nunca produz obediência, não é uma fé viva. Paulo diz algo semelhante em Efésios 2, 8 e 10. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras, mas fomos criados para praticar boas obras. Ou seja, para Paulo, as obras são consequência da salvação. Para Tiago também. O aparente conflito entre Tiago e Paulo, à primeira vista parece haver contradição. Paulo diz: o homem justificado pela fé, independentemente das obras, da lei. Tiago diz: o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, mas eles estão respondendo perguntas diferentes. Paulo combate o legalismo. Tiago combate o cristianismo falso. Havia as pessoas ensinando que guardar a lei de Moisés era necessário para ser salvo. Paulo responde: ninguém é salvo por cumprir a lei. Tiago combate o falso cristianismo. Havia as pessoas dizendo: eu tenho fé, mas suas vidas eram completamente desobedientes. Tiago responde: se sua fé nunca aparece, as suas atitudes, esta fé é morta. Paulo responde como uma pessoa pode ser salva: pela fé em Cristo, não pelas obras. Tiago responde: como saber que essa fé é verdadeira? Pelos frutos que ela produz. Eles não estão discordando, estão enfrentando erros diferentes. Tiago usa Abraão. Isso confirma essa harmonia. Paulo cita Abraão em 4 para mostrar que ele foi declarado justo quando creu na promessa de Deus. Tiago cita Abraão muitos anos depois, quando ofereceu Isaac, para mostrar que aquela fé verdadeira amadureceu e se manifestou
na obediência. Assim Paulo olha para o início da fé de Abraão. Tiago olha para a evidência da fé de Abraão. O Evangelho em Tiago, mesmo sem desenvolver uma explicação longa sobre a cruz e a ressurreição, Tiago apresenta vários elementos do Evangelho. Jesus é o Senhor glorificado, Deus salva por sua vontade, o novo nascimento acontece pela palavra da verdade, os cristãos devem viver como nova criação, aqui Tiago vai falar que a misericórdia triunfa no juízo. A humildade de Deus é essencial. A esperança está na volta do Senhor. Tiago, capítulo 5. Ou seja, o Evangelho está presente como ensinamento da vida cristã, ainda que o foco da carta seja a prática dessa fé. Conclusão. A ideia que Tiago tinha, um evangelho, não um evangelho diferente de Paulo, não encontra apoio no Novo Testamento. Ambos anunciaram a mesma salvação em Cristo, mas enfatizaram aspectos diferentes, porque enfrentaram problemas diferentes. Paulo combate o erro de confiar nas obras. Tiago combate o erro de dizer que tem fé sem viver como discípulo de Cristo. Os dois concordariam com esta afirmação. Somos salvos somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porém, a fé nunca permanece sozinha. Ela produz uma vida transformada. Essa compreensão também é coerente com o relato de Atos dos Apóstolos 15, Atos dos Apóstolos, onde Tiago e Paulo atuam juntos, em concordância no chamado do Concílio de Jerusalém, defendendo que nós não precisamos guardar a lei de Moisés para sermos aceitos por Deus. Isso mostra que, apesar de enfatizar questões diferentes em suas cartas, compartilham o mesmo Evangelho. Agora vamos fazer aqui um paralelo entre o que Tiago fala e o que Cristo falou. Tiago em 5. Pede a sabedoria. Mateus 7,7. Pedi e dá-vos-á. Tiago 1,22. Sede praticante da palavra. Mateus 7,24. O homem prudente pratica a palavra. Tiago 2,13. A misericórdia triunfa no juízo. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos. Tiago 3,12. A árvore conhece pelos seus frutos. Mateus 7,16. Pelos seus frutos se conhecereis. Tiago 4,10. Humilhável diante da mão de Deus. Mateus 5,3. Exatamente o mesmo ensinamento de Jesus. Porém, encontramos
Tiago 5,12, ele falando, seja sim, sim, e não, não a sua palavra. E Mateus 5,37, Cristo falando, seja porém o vosso sim, sim, ou não, não, que passa disso é de procedência maligna. Então, irmãos, o Evangelho, o mesmo assunto que harmoniza tanto com Paulo como Tiago. O problema é que Tiago estava tratando de um cristianismo falso e Paulo estava tratando do legalismo. O que é legalismo? É adicionar a lei judaica ao Evangelho. Mas não há uma discordância. E tinha um problema sério, irmão, na igreja de Jerusalém, que era atendida por Tiago. Por isso, no capítulo 3, ele usa a expressão da língua. Muitos não queiram ser mestres, porque sofrerão mais dura condenação. E aí, ele usa a metáfora do navio, que com leme pequeno é conduzido uma grande embarcação. Para quê, irmão? O que é o navio? O navio ali, ele está ilustrando com nós, com o nosso corpo. E o leme são as nossas palavras, são aquilo que falamos. Então o que ele está dizendo? Que muitos queriam ser mestre, mas não refreava a sua língua. E como ele diz, nós somos feitos a imagem e semelhança com Deus. Com a língua abençoamos os homens e com ela amaldiçoamos. Não convém que faça assim. Porventura, de uma fonte salgada sairá doce? De modo nenhum. Então, irmão, e aí, Tiago, no capítulo 3, do verso 13, ele vai falar, quem é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato a sua obra de sabedoria. Aí ele vai falar que a sabedoria que vem do alto é primeira pura, é depois tratável, é cheia de bom fruto, sem parcialidade, exercitando a paz, porque praticam a paz. Mas ele fala, sabedoria que vem da terra é terrena, é animal e é diabólica, porque ela tem o espírito faccioso de inveja e de divisão. E o que Tiago quer dizer com essa sabedoria que vem do céu? Não é a sabedoria que ele está defendendo aqui, não é a sabedoria de falar em palavras, mas é a sabedoria, irmãos, de termos uma vida cristã genuína. É uma sabedoria no comportamento cristão. É isso que ele está falando para aqueles irmãos. Olha, vocês não refream a língua de vocês. Você tem inveja, está dividindo a igreja, está dividindo o povo. Então, vocês tinham que ter essa sabedoria aqui. Sabedoria que vem do alto, primeira pura, é pacífica, é cheia de bom fruto, de misericórdia. Vocês têm que estar manifestando isso aqui. Mas você está manifestando a outra sabedoria,
que é animal e diabólica. Que essa sabedoria aí, de inveja, de falar mal, de dividir, essa sabedoria aí é animal, terrena e diabólica. Então, irmãos, por isso que Paulo, o apóstolo, quando ele vai falar da língua, ele não usa as palavras do Evangelho. Ele usa a palavra de provérbio. Por quê? Para resolver um problema. O problema de quem não domina a língua. Um problema de quem fere os outros com a língua. Então, por isso que ele não vai usar ali. Ele vai usar as palavras lá de provérbio sobre o domínio da língua, para resolver o problema na igreja. E o problema ali não é para pregar o Evangelho, porque ele já tinha o Evangelho. O problema é porque o cristianismo que está sendo praticado ali é um cristianismo falso, é um cristianismo hipócrita. Por isso que ele usa, né, dessa linguagem da sabedoria, manifestando que eles não tinham uma vida cristã. Eles não estavam manifestando a sabedoria de Deus no seu estilo de vida cristã. Então, essa sabedoria que Tiago fala aí, não é uma sabedoria de palavra, mas é uma sabedoria em estilo de vida cristã. É por isso que ele usa deste argumento. E o argumento das obras. Ele está falando, enquanto Paulo fala do legalismo, Tiago fala do falso cristianismo. Por isso que ele usa a figura de Abraão, usa a figura de Agar, que ela creu, e para manifestar que ela creu, as obras apareceu nela. Então Tiago está enfatizando não a causa da salvação, mas a evidência da salvação, a evidência de um verdadeiro salvo. Então aqui fica minha resposta. Tiago e Paulo não contradizeram, as suas doutrinas se harmonizaram. Fique com Deus, ósculo santo do vosso coração.